O Menino de Fogo. Tudo começou com uma simples foto de férias. Júlia, mãe de duas crianças pequenas, observava as imagens de um passeio recente com a família. Ela se lembrava de cada detalhe daquele dia, mas, em uma das fotos, algo a intrigava. Ao fundo, entre os troncos das árvores, uma figura estava de pé, quase imperceptível, mas suficientemente clara para despertar o desconforto. Era um garoto, com um brilho alaranjado que contrastava com o ambiente. Ele não estava lá no momento da foto, tinha certeza disso. Júlia mostrou a imagem ao marido, que tentou acalmá-la, dizendo que deveria ser uma falha da câmera ou um reflexo de alguma luz. Ela quis acreditar, mas à medida que os dias passaram, outras famílias na cidade também começaram a notar algo parecido em suas próprias fotos. A princípio, ninguém pensou que pudesse ser o mesmo menino. Cada família acreditava que era algum reflexo aleatório ou uma falha qualquer. Mas então, uma coincidência sinistra aconteceu. Um incêndio devastador atingiu a casa de um casal idoso, destruindo completamente o andar superior. O casal conseguiu escapar, mas as chamas começaram sem motivo aparente, consumindo fotos e objetos pessoais. As testemunhas notaram uma coisa estranha. A casa parecia muito quente antes de o incêndio começar, como se algo estivesse esquentando silenciosamente sem que ninguém percebesse. A história do incêndio espalhou-se rapidamente pela cidade e as pessoas começaram a reparar nas fotos antigas. Muitos encontraram o mesmo menino misterioso de pé ao fundo, sempre envolto em um brilho laranja que parecia a luz de uma fogueira. Júlia, que continuava intrigada, passou a ouvir relatos de conhecidos e logo se deu conta de que ela também fora marcada de alguma forma por aquela presença sombria. O calor começou a aumentar na casa de Júlia. Inicialmente, eles pensaram que o aquecedor estava com defeito, mas logo perceberam que o ar-condicionado também não parecia ajudar a refrescar o ambiente. As crianças se queixavam de noites quentes e de sonhos perturbadores. Uma noite, o marido de Júlia acordou com o som de passos arrastados pelo corredor. Ao abrir a porta, viu uma sombra fugaz na direção das escadas, mas nada mais estava ali. No entanto, o calor parecia concentrado no local onde a figura desaparecera, e uma leve marca escura começou a surgir no chão, como uma cicatriz queimada, apenas visível no escuro. Júlia e sua família tentaram ignorar o crescente medo. Um amigo fotógrafo sugeriu que eles queimassem as fotos onde o garoto aparecia para romper a conexão. Sem hesitar, Júlia imprimiu uma cópia da foto e a queimou na lareira. No instante em que as chamas lamberam o rosto do garoto, uma brisa quente percorreu a sala, quase sufocante. Quando as cinzas da foto finalmente caíram, Júlia sentiu um alívio temporário, como se tivessem realmente se livrado dele. Mas o alívio durou pouco. Naquela mesma noite, o calor tornou-se insuportável. As paredes pareciam emanar uma energia incandescente, e o ar estava tão pesado que respirar exigia esforço. De repente, uma batida seca ecoou na janela. Júlia se aproximou cautelosamente e viu o garoto do lado de fora, imóvel, com o rosto encoberto pelas sombras. No entanto, uma coisa estava clara. Seus olhos brilhavam como brasas, e o brilho alaranjado ao redor dele era mais intenso que nunca. Os dias seguintes foram um pesadelo. As marcas de queimadura se espalhavam pela casa, surgindo em objetos que Júlia e sua família nunca tocavam. O cheiro de fumaça pairava no ar,
mas eles nunca conseguiam encontrar sua origem. Em uma noite de desespero, decidiram procurar ajuda fora da cidade, indo até um antigo especialista em fenômenos paranormais. O homem, de rosto enrugado e voz áspera, ouviu atentamente os relatos de Júlia, analisando cada palavra com uma expressão sombria. "Vocês o trouxeram para sua vida ao vê-lo nas fotos", disse ele, com um tom grave. "O menino de fogo está preso entre os mundos, mas ele se alimenta do calor e da energia daqueles que o veem. Ele quer que vocês saibam que ele está ali, que ele é real e que não deixará de persegui-los." Desesperados, voltaram para casa e decidiram destruir todas as fotos da família, digitais ou físicas, onde o menino pudesse estar. No entanto, ao apagar as imagens de seu computador, Júlia notou algo perturbador. No lugar onde as fotos haviam sido excluídas, uma nova imagem se formou, quase instantaneamente, como se o garoto estivesse tentando voltar. O brilho laranja que o cercava parecia mais vibrante, e sua expressão, antes indistinta, agora revelava um sorriso macabro. Naquela noite, o calor tornou-se tão intenso que a casa inteira começou a crepitar, como se estivesse sendo consumida de dentro para fora. As luzes piscavam, o piso estalava sob os pés, e uma fina fumaça começou a subir do chão. Em um ato de desespero, o marido de Júlia pegou uma mangueira e tentou esfriar as paredes, mas a água parecia evaporar antes mesmo de tocar a superfície, como se o calor fosse algo vivo, pulsante. No auge do desespero, Júlia correu para o quarto das crianças e trancou a porta, esperando que aquilo ao menos as protegesse. Mas ao se virar, viu o menino de fogo parado no meio do quarto. Seu rosto estava iluminado pelo brilho das chamas que pareciam dançar em sua pele, mas ele permanecia imóvel, como uma figura de cera. Sem saber o que fazer, Júlia agarrou as crianças e tentou sair, mas o calor a impedia de se mover. O quarto parecia fechar-se ao redor deles, as paredes tremendo, o ar ondulando e ressecando seus lábios e garganta. Quando Júlia abriu os olhos, a cena ao seu redor havia mudado. Estava do lado de fora, na calçada, com as crianças ao seu lado, sem se lembrar de como havia saído. Olhou para trás e viu a casa envolta em chamas. As janelas explodiam uma a uma, soltando estilhaços de vidro e fumaça. Vizinhos começaram a se reunir, assistindo horrorizados à destruição. Mas o que mais a assustou foi a última imagem que captou. O menino de fogo, de pé no meio das chamas, ainda a observava, com os olhos ardentes e a expressão inalterada. Na manhã seguinte, restaram apenas cinzas. A casa fora completamente destruída e, com ela, todas as memórias que haviam tentado preservar. Sem lar e com medo de falar sobre o que realmente acontecera, Júlia e sua família deixaram a cidade, sem olhar para trás. Meses depois, em uma cidade distante, uma nova família tirava fotos durante uma festa de aniversário. O pai sorria enquanto verificava as fotos da câmera, quando notou uma figura ao fundo, quase invisível, com um brilho alaranjado. Um menino, olhando direto para a lente.